não sei se vocês sabem, mas eu e minha equipe estamos promovendo um desafio gratuito que começou na segunda-feira. E vocês não têm ideia dos resultados que essas mulheres estão tendo nesse desafio em tão pouco tempo. Porque eu vi cada coisa lá no grupo, cada coisa preocupante, do tipo: Carol, pode comer berinjela? Carol, pode comer legume X? Tem que cortar carboidrato? Pode comer arroz e feijão? Quando a gente pensa em desinflamação, se tem uma coisa que a gente não pode pensar em hipótese alguma, é em restrição. Quem faz restrição não desinflama o corpo, tá? E por que a desinflamação é tão importante? Carol, por que você fala tanto de desinflamar? Tudo que tem no teu conteúdo é desinflamar. É almoço para desinflamar, é café para desinflamar, é 7 dias para desinflamar. Porque a desinflamação é um processo que acelera o emagrecimento. Como que vocês acham? Até teve uma participante que eu achei o máximo, ela falou isso. Ela falou assim: gente, eu não acreditava que isso era sério, mas eu estou aplicando e o resultado que eu tive foi absurdo. Só pra vocês terem uma ideia, tiveram uma das participantes que perdeu em 2 dias 3 quilos, em 2 dias a outra perdeu 1,5 kg, em 3 dias 1 quilo. Então realmente ela funciona muito, muito mesmo. Mas Carol, por que a desinflamação funciona tanto? Por que ela traz esses resultados tão expressivos para o emagrecimento, né? Como que essas mulheres conseguem ter? E eu falo, é só quem faz e vê os resultados ali, ó, no corpo, para entender. É só vendo pra crer. Porque todo mundo é um pouco São Tomé, né? Todo mundo tem um pouco isso. De ser um São Tomé, eu preciso ver para crer. E lá elas tiveram várias que falaram: gente, eu não acreditava muito nisso, mas agora eu estou vendo que realmente acontece. Por que isso acontece? A desinflamação é um processo que ela melhora muitos pontos no funcionamento do nosso corpo. Qual deles, Carol? Por exemplo, desinflamação melhora o funcionamento do intestino. E um intestino que funciona destrava o emagrecimento. É um corpo que emagrece muito mais rápido. Quem não tem um intestino que funciona bem, se o intestino não funcionar, o processo não vai acontecer. Basicamente isso, tá? Não adianta ir tomar lá um monte de coisa que, se o intestino não estiver funcionando, não vai acontecer. E a desinflamação, ela promove isso. Ela melhora a microbiota intestinal, melhora a absorção dos nutrientes, e isso faz com que o emagrecimento aconteça mais rápido. E principalmente o inchaço, aquele inchaço horroroso na barriga, que eu sei que é o que mais atrapalha as mulheres, porque eu já passei por isso. A ficar com aquela barriga inchada, estufada, que tudo que você coloca marca, é a pior coisa do mundo, certo? E a desinflamação, ela promove exatamente isso, certo? Segundo ponto, a desinflamação melhora a nossa sensibilidade à insulina. O que é isso, Carol? Quando a gente tem uma alimentação muito desregrada, a ponto de come muito carboidrato refinado, muito açúcar, e não faz isso da forma certa, porque existe uma técnica certa para isso, tá? Precisa cortar carboidrato? Não. Precisa aprender a comer da forma certa. E eu vou explicar como fazer isso na hora do almoço, tá? Mas quando a gente tem uma ingestão muito grande de carboidrato refinado, carboidratos refinados são aqueles carboidratos brancos, tá? Que não são os integrais. Que tem uma quantidade que não tem fibras na composição, certo? Quando a gente tem uma ingestão muito grande de carboidratos, açúcar em excesso, sem a estratégia certa, nós temos, acontecem muitas e muitas vezes o que nós chamamos de picos de insulina. Quem já ouviu falar em picos de insulina? Os picos de insulina, quando acontecem de uma forma muito frequente, eles vão atrapalhando o emagrecimento, aumentando ainda mais o grau de inflamação, e ele vai se tornando um passinho para o diabetes. E aí o que acontece? O nosso corpo, ele começa a ficar... Toda hora come esse carboidrato, tem aquela liberação de açúcar rápida na corrente sanguínea, pico de insulina. Isso acontece várias vezes durante o dia.
Quando isso acontece muitas vezes, o nosso corpo ele vai criando uma resistência ao hormônio insulina. A insulina, para quem não sabe, a insulina é um hormônio que é liberado pelo nosso pâncreas quando a gente consome algum tipo de açúcar, certo? Então, a gente consome o açúcar, o nosso pâncreas libera aquela insulina. Para quê? Porque a insulina é o hormônio responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. Ou seja, quando você come, ele faz baixar. E quando esses picos de insulina acontecem de uma forma muito frequente, o nosso corpo vai se tornando resistente a esse hormônio. Então, o pâncreas vai lá, libera uma quantidade X de insulina, não é suficiente para baixar essa glicose. Aí o que ele faz? Ele produz mais, e mais, e mais, e cada vez mais. E qual que é o problema disso tudo? O emagrecimento, que fica travado, porque, veja, é uma quantidade acima do normal de hormônio de insulina, que é liberado para baixar, né, e controlar os níveis de glicose no sangue, e é um passo para o diabetes. E não sei se vocês sabem, o diabetes, ele é uma doença irreversível, não tem cura. Uma vez diabético até morrer, ele tem tratamento, cura não. Já a resistência à insulina é reversível sim. Se vocês desinflamarem o corpo, cuidarem da alimentação, é possível reverter esse quadro, certo? Então, quando a gente melhora essa sensibilidade à insulina, primeiro que diminui a vontade de comer doce e carboidratos, porque quanto maior a resistência, maior a vontade de doce e carboidrato. Então, melhorou essa sensibilidade à insulina, já diminuiu essa vontade. Primeiro ponto. Segundo ponto, né, diminui no grau de inflamação, melhora essa resistência, destrava o emagrecimento. Basicamente isso. Então, são duas coisas muito importantes. Terceira coisa, a desinflamação ajuda a regular os nossos hormônios. Quando a gente está com um nível de inflamação muito alto, o que acontece com os nossos hormônios? Completamente desregulados. Inflamação muito alta, hormônio do estresse muito alto, que é o hormônio que engorda. Aí o hormônio que emagrece fica muito baixo. Aí como que vocês acham que vão emagrecer? Porque se o hormônio do estresse, que é o hormônio que engorda, estiver muito alto, Carol, por que ele engorda? Esse hormônio se chama cortisol. Eu falo dele acho que em todas as lives, porque vocês gostam quando eu falo de hormônio. Toda vez que eu falo de hormônio aqui, vocês adoram. Então, esse hormônio se chama cortisol, é popularmente chamado como o hormônio do estresse, ou o hormônio que engorda. Quando ele está em níveis muito altos, ele faz a gente engordar e aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na região da barriga. Então, se esse hormônio estiver muito alto, não vai emagrecer. E tem mais um detalhe. Existe um hormônio que engorda, que é o cortisol, que se ele estiver em excesso, não vai emagrecer. E tem um hormônio que ajuda a emagrecer, que é a testosterona, que se estiver muito baixo, também vai dificultar o emagrecimento. Então, veja, uma pessoa que está com grau de inflamação muito alta, ela está sobrecarregada do hormônio que engorda e com falta do hormônio que emagrece. Então, vocês conseguem ver que a balança não fecha? Ela pende muito mais para um lado do que para o outro, aí o emagrecimento não acontece. Quando a gente faz todo aquele processo de desinflamação, faz tudo bonitinho e desinflama realmente o corpo, isso muda. Esse hormônio que engorda baixa, o hormônio que emagrece sobe, eles ficam em níveis normais, em níveis aceitáveis, e isso ajuda e contribui para o emagrecimento, certo? Outro ponto, desinflamação acelera o metabolismo. Sabe aquela mulher que tá lá penando, meu metabolismo é lento, eu não sei mais o que fazer? Desinflamação ajuda. Por quê? Melhora a absorção dos nutrientes. É uma alimentação completamente estratégica, né? Todas as estratégias em geral são estratégicas para melhorar esse metabolismo, porque metabolismo lento, é lógico, o nosso metabolismo tende a ficar mais lento conforme a nossa idade, isso é fato. Por quê? Quando a gente vai chegando mais próximo da melhor-idade, passou dos 30 ali, nós já começamos a ter perdas significativas. Massa óssea, massa muscular, colágeno. E o que acontece quando a nossa massa magra despenca do nosso corpo? Quando a gente perde muito músculo por causa da idade. Metabolismo, ó. Então, meu Deus, Carol, como que você faz? Eu tenho 33, quase 34 anos. Como que você faz para o seu metabolismo ser tão acelerado desse jeito? Desinflamação. Porque a desinflamação faz os meus hormônios ficarem regulados e o meu metabolismo ficar acelerado.